Minhas vidas passadas. Neste vídeo, falo sobre várias vidas. Às vezes você pensa assim, mas por que eu saber sobre as vidas de outra pessoa? É importante para você ter uma ideia de como que é ao longo da existência humana e também poderá você aprender. Você que está assistindo no Instagram, no Quai, no TikTok, aperta esse coraçãozinho vermelho que aparece por aqui. Se você está me assistindo no Facebook, dá um joinha, aperta o coraçãozinho. Estou gravando também para postar no YouTube. A visão, memória mais antiga que tive é da era pré-cambriana. Nela, me vi na Terra sendo formada. Aí o que aparecia era o Sol, muita luz, lavas, vulcões, lavas de fogo, assim, água fervendo. Vi o mundo ser formado. A terra foi feita para os homens e não os homens para a terra. Os raios caíam sobre mim, porém não me queimava, pois eu era um espírito. Há mais ou menos 6.000 anos atrás, máximo talvez até 10.000 anos atrás, eu estive nas cavernas e um dos meus amigos daquela época é um atual poeta, escritor holandês da atualidade. Há aproximadamente 6.000 antes de Cristo, fui sacerdote nas pirâmides egípcias, onde contraí a pena que mais me atormentou nesta vida. Me refiro ao fato de não conseguir namorada. Foi também lá naquele tempo do Antigo Egito, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, que conheci algumas pessoas que nesta vida foram, algumas provavelmente ainda são, professoras do curso de Estética e Cosmética da Unipar. Foi por esse motivo que eu tive dificuldade de parar de firmar no curso, por causa que parte daquelas professoras, a professora Sônia, aquela uma fisioterapeuta, uma loira, que eu não lembro o nome dela, mais uma ou duas eram daquele meu tempo do Egito. Século I antes de Cristo e século I depois de Cristo. Exatamente o tempo de Cristo, talvez um pouquinho antes para um pouquinho depois. Não sei como o tamanho da minha vida naquele tempo. Inclusive, esta reencarnação só me foi mostrada. Apenas o mundo espiritual me deixou eu saber que tive esta reencarnação contemporânea ao tempo de Jesus, por causa que eu tinha me tornado ateu. Então, para me salvar do ateísmo devido a coisas tão difíceis e tanta hipocrisia que sofri em igrejas, né, que eu não mais conseguia assim crer em Deus, em Jesus. Aí me foi permitido ter essa visão e saber sobre a vida que eu acredito que foi a melhor vida, a melhor existência de todas que eu tive sobre a terra. Então, fui judeu, muito pequeno. Minha mãe, daquela época, que é a Tati, que é minha irmã, que minha mãe perdeu nesta vida, né? Que nasceu noutra família. Então, são pelo menos 3 vidas, né? Mas, pelo que eu percebi, são mais vidas em que a gente se encontrou. Então, a minha mãe daquela época, que era a Tati, me deixou sobre a relva
num lugar muito alto, no alto de uma montanha, de onde eu via a cidade, Belém, de longe. Ela fez isto por medo de Herodes me matar, para que eu sobrevivesse, e eu consegui sobreviver. Depois de grande, conheci Jesus, andei com ele na multidão, fui do pessoal do lado dele, um dos amigos dele. Ainda bem, né? Porque as pessoas que foram inimigas de Jesus, o pessoal que condenaram Jesus, que falavam mal, que maltrataram Jesus, foram aquelas pessoas que sofreram o Holocausto nazista. Então, aqui já dá para saber que eu não sou daquelas pessoas que tive no Holocausto nazista, é assim, situação de sofrimento, né? Posso ter estado vivo naquele tempo, mas num outro lugar, numa outra situação, talvez de socorro, de apoio. É, eu fiquei vivo mais algum tempo depois que Jesus subiu aos céus e eu cheguei a ver, eu conheci pessoalmente, conversei com Maria, a mãe de Jesus, naquele tempo. Explicado então, né? Porque teve um tempo que eu tinha mais consideração, era mais apegado até há uns 15, 18 anos atrás, era mais apegado a Tatiane e Priscila Marcão do que a minha própria mãe. Agora aqui falar sobre a vida em que conheci a Daiane. A Daiane, filha daquele que me bateu, que me espancou, né? Foi mais ou menos 250 depois de Cristo, na Grécia. Então ela, não sei se era rei, se era rainha da Grécia. E eu era de um outro país, era adversário de guerra. Não sei se era um capitão, se eu comandava exército, ou o que eu fazia. Ou talvez, tipo, talvez um rei, um presidente, né, de um outro país lá por perto. Então, por um motivo ou outro, a gente brigou na guerra naquele tempo. Então, por motivos inconscientes que teve problema nesta vida. Mais ou menos século XIX, é nos anos 800. Já não é muito tempo atrás, né? E eu vivia na Baviera. Aquela foi a vida mais difícil de todas que eu tenho reminiscências, que eu consegui saber por regressão, por visão. Já não conseguia arrumar namorada. Naquele tempo, nos anos 800. Eu frequentava a vida noturna. O pai era o mesmo atual. Eu ficava muito preocupado em casa. Às vezes saía à minha procura. Naquele tempo, há aproximadamente uns 200 anos atrás, eu traficava drogas para arranjar dinheiro para ficar com prostitutas, ao mesmo tempo que trabalhava junto a elas. Na década de 40, provavelmente eu teria trabalhado em defesa para o bem na Segunda Guerra Mundial. Teve um determinado tempo que não sei situar onde, em qual milênio, em qual século. Por diversas vezes algo caiu sobre mim e lá mesmo eu fiquei por muito tempo aterrado, sufocado. Pelo que eu entendo hoje de espiritualidade, deve ser o tempo que eu passei no umbral. Todos nós, ou quase todos os seres humanos que vivem sobre a Terra, em uma vida ou noutra, em algumas vidas, seja mais cedo ou mais tarde, alguns séculos atrás ou milênios atrás, já passaram um período no umbral. Todas as pessoas, ou quase todas, já suicidaram pelo menos uma vez.
já mataram alguém ou foram mortas. Todos nós, a mesma pessoa, em uma vida ou noutra, já matou, já foi matado, já suicidou, já esteve no umbral. Em pelo menos algumas vidas, as pessoas foram más, foram ovelhas negras, tipo assim. Todos nós tivemos algumas vidas perdidas. Uns tiveram muitas, alguns poucas, uma ou duas. Aqui, pelo meu relato, dá para ver, no caso, que eu tive vida muito simples. Por exemplo, no tempo das cavernas, né? Todo mundo já passou por isso, nem que seja no outro plano, no outro planeta. Questão anterior, né? Tempo da formação da Terra. Se eu já existia como espírito, por certo eu já tive meu começo de evolução em algum outro planeta anterior, né? Criado por Deus, antes dos planetas criados por Jesus. É, Já no tempo das pirâmides antigas do Egito, já é um tempo moderno, né, de pessoas já antigas na Terra. A maioria das pessoas que vivem sobre a Terra é mais ou menos do tempo do Egito antigo para cá. Foram das minhas vidas um tanto mais moderna, a melhor de todas da vez que estive com Jesus, com certeza, mas não é bem certeza não, porque às vezes pode ter tido alguma outra vida que eu consegui fazer mais, né, o bem ainda. Cumprido alguma missão importante, não sei. Mas com certeza, né, o tempo de Cristo é muito inspirador. É, então, a questão da guerra da Grécia deve ter sido a primeira, segunda pior vida minha, segunda provavelmente. Aí, aquele tempo no século XVIII, que vivia lá na Baviera, na vida noturna, coisa e tal, pelo que entendi, teria sido na vida seguinte àquela uma da guerra. Sobre mais algumas pessoas para falar aqui, eu falei sobre a Tati, sobre a Daiane, sobre uma pessoa lá na Holanda. Que nomes que eu poderia citar aqui? Meu pai, meu mentor disse que ele foi bispo em uma vida. Meu pai foi o mesmo pai em várias vidas, na maioria das minhas vidas. Minha mãe em algumas vidas, em poucas. Teve em situação muito complicada e problema em alguma vida muito no passado. Mas, que mais que eu falo aqui? Outras pessoas que estiveram em minhas vidas, Michele, Luana, Luara, já foram irmãs em alguma vida, o Jair Ângelo, mas eu não sei situar bem cada pessoa em cada vida que estiveram, muito poucas delas. A fonte aqui das informações é recordações de infância, sonhos, visões, vozes, regressões de vidas passadas, leitura de muitos livros sobre o assunto, montagem de quebra-cabeça, psicografia. Quando eu era muito pequeno, tentava contar para a mamãe coisas do tempo que era grande. Não tinha aquele negócio de catequese, escola, que a maioria das crianças tem, né? E acaba perdendo o contato de vidas passadas muito cedo. Não, eu fui criado muito isolado, então eu consegui preservar essa informação por mais tempo, tipo, até os 6, 7 anos de idade, provavelmente. Aí perdi, né, quando passei a ser evangélico. Aí depois fui abrindo a mente e conseguindo recobrar as memórias, as informações. Sobre minha próxima vida, minha vida futura após a esta, meu mentor falou que eu vou me casar e vou ter uma vida normal, ou seja, vou ser uma pessoa normal, não terei necessidade especial. É importante, né? O fato que já foi me comunicado pelo mundo espiritual em diversas vezes por diferentes mentores, por diferentes anjos, que eu vou estar casado na próxima vida. É o ponto-chave. E eu teria como ter uma vida quase normal esta, se eu estivesse casado. Tudo, né? Quase todo tipo de inspiração, motivação, questão de carreira, estudo, igreja e muito mais, né? Tipo, eu perdi por estar solteiro.
Se ainda não curtiu, curte, inscreva aí meu canal,